E, portanto, julgo que no programa que aqui está, devo então agora passar a palavra para o Sr. Ministro Luís Roberto Barroso. Sr. Ministro, quiser fazer o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente desta mesa, professor João Calpers, juiz, conselheiro do Tribunal Constitucional, demais juízes conselheiros aqui presentes, um prazer e uma honra, prezado professor João Pedro Chartres Machante, senhor reitor, magnífico reitor Antônio Cruz Serra e meu querido amigo, grande administrativista brasileiro, um dos maiores da geração dele, professor Carlos Aris Sundfeld. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui na companhia honrosa dos eminentes professores e magistrados para compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre esse tema, a democracia sob pressão, o que está acontecendo no mundo, e me associo, antes de mais nada, às manifestações de pesar pelo falecimento do eminente professor Soares Martins. Pois então, temos aqui esse tema, que é um tema complexo, mas talvez seja o tema do momento, e eu pretendo compartilhar as minhas ideias com uma introdução breve sobre a democracia e dividi-lo em 3 partes. O passado recente da democracia, o presente da democracia e o futuro da democracia, e evidentemente pretendo fazer tudo isso dentro precisamente do tempo que me foi assinalado. O constitucionalismo democrático, portanto, algumas ideias iniciais sobre o sentido contemporâneo da democracia. O constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX. E o constitucionalismo democrático é produto da fusão de 2 ideias que percorreram trajetórias diferentes e se fundiram ao longo do século XX. Constitucionalismo, de um lado, e democracia, do outro. Constitucionalismo, a ideia de constitucionalismo é tributária das revoluções liberais, inglesa, americana e, sobretudo, francesa, e, em essência, constitucionalismo significa poder limitado e respeito aos direitos fundamentais. E, de outra parte, democracia é um fenômeno que não está diretamente associado às revoluções liberais e ocorre em um momento histórico bem posterior, quando já relativamente avançado o século XX, porque a ideia de democracia só pode ser efetivamente reconhecida a partir do momento em que temos o sufrágio universal, a partir do momento em que não existem mais restrições de natureza censitária, de renda, de natureza religiosa. Em muitas partes do mundo, católicos não votavam, em outras partes, protestantes não votavam, em outras, judeus não votavam. Restrições raciais, em muitas partes do mundo, negros não votavam. Restrições educacionais relativas aos analfabetos e, sobretudo, restrições de gênero. Metade da população mundial não votava até quando já avançado o século XX. Democracia significa soberania popular, governo da maioria eleito em eleições livres. Esses 2 conceitos, portanto, se fundem para identificar o que hoje nós chamamos de constitucionalismo democrático, que é o sistema fundado na soberania popular, eleições livres, governo da maioria, poder limitado e respeito aos direitos fundamentais. Concluindo essa parte conceitual, a maior parte dos países que pratica o constitucionalismo democrático tem um órgão, que é ou uma Suprema Corte ou um Tribunal Constitucional, cujo principal papel é arbitrar as tensões que podem ocorrer entre constitucionalismo e democracia, entre direitos fundamentais e respeito às regras do jogo, de um lado, e vontade da maioria, do outro lado. Na maior parte das democracias, este
esta tensão que pode existir entre esses dois fenômenos, conter o ímpeto da maioria em mudar as regras do jogo ou em violar direitos fundamentais. Este é um papel no mundo em geral desempenhado pelas Supremas Cortes ou pelos tribunais constitucionais. Na minha visão de democracia, a democracia contemporânea se funda em votos, direitos e razões. E, portanto, ela tem 3 dimensões. Uma dimensão representativa, cujo elemento central é o voto e cujos protagonistas são o legislativo e o executivo, o chefe do executivo, que são eleitos pelo voto popular. A segunda dimensão é a democracia constitucional, cujo elemento central é o respeito aos direitos fundamentais e cujo protagonista é o Supremo Tribunal Federal. E a terceira dimensão é a democracia deliberativa, cujo elemento central são as razões, o debate público permanente e cujo protagonista é a sociedade civil. Portanto, a democracia não se resume ao momento do voto e ao governo da maioria, mas ela depende também dos direitos fundamentais de todos, inclusive os que foram derrotados no processo político majoritário, e ela é feita de uma legitimação contínua das decisões políticas decorrentes de um debate público que se trava permanentemente na sociedade civil. Essa é a ideia de democracia sobre a qual nós vamos trabalhar. Não há nenhuma novidade no que estou dizendo, talvez apenas uma arrumação de ideias e de conceitos. Falo brevemente sobre o passado da democracia. Eu comecei preocupado com o tempo e nem agradeci o honroso convite, o prazer de estar aqui, professor João Pedro Chartres Marchante, com todos. Como saberão, nós não apenas temos ascendência portuguesa, meu Barroso, como um imenso carinho, uma relação afetuosa com Portugal e com os juristas portugueses, que são muito lidos e queridos aqui no Brasil. Falo, então, disse que dividiria em 3 partes. A parte 1, que é o passado recente da democracia. E disse logo na abertura da minha fala que a democracia havia sido a ideologia vitoriosa do século XX, derrotando as principais alternativas que se apresentaram ao longo do tempo, que foram o comunismo após a Revolução de 17, que foi o fascismo depois da década de 20, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Essas foram as ideologias que disputaram primazia ao longo do século XX, mas na virada do século XX para o século XXI, 120 países, de acordo com a Freedom House, adotavam um regime democrático com eleições que essa instituição acadêmica considerava democráticas, eleições que eram consideradas livres. Houve diversas ondas de redemocratização ao longo do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Itália, ao longo dos anos 70, Portugal, Espanha, Grécia, ao longo dos anos 80, boa parte da América Latina, ao longo dos anos 90, os países que antes estavam sob a influência da União Soviética, que se dissolve no início dos anos 90, e a África do Sul, quando se põe fim ao regime do apartheid. Portanto, nós podemos celebrar a democracia como a ideologia vitoriosa do século XX, a democracia constitucional como a ideologia vitoriosa do século XX. E chegamos, então, ao momento atual que nós estamos atravessando. E, apesar do sucesso que eu registrei nas décadas finais do século XX, alguma coisa parece não estar indo bem em relação à democracia no mundo contemporâneo. E essa é a reflexão seguinte que nós faremos ao conversarmos um pouco sobre a democracia no presente e o que tem sido registrado por muitos autores como recessão democrática, retrocesso democrático,
ou legalismo autocrático ou democracias iliberais. E os exemplos têm se multiplicado em diferentes partes do mundo. Países em que os autores identificam esta recessão democrática. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, entre nós aqui, Nicarágua, Venezuela. Todos esses países vivem um processo histórico de erosão democrática. E o que os autores têm identificado como a grande característica deste fenômeno de erosão democrática é que, diferentemente do que acontecia em outros tempos, a democracia não tem sucumbido sob as armas de líderes militares e seus comandados. A erosão da democracia no mundo contemporâneo tem vindo pelas mãos de líderes políticos eleitos pelo voto popular. Presidentes e primeiros ministros que se consagram nas urnas e depois, ao assumirem o poder, tijolo por tijolo, enfraquecem os pilares da democracia. Cada movimento, cada tijolo retirado individualmente não importa em uma violação, mas o conjunto é que produz esta erosão da democracia que vem com a concentração de poderes no executivo, com ataques à oposição e muitas vezes perseguição a líderes oposicionistas, com ataques e muitas vezes restrições à imprensa livre, com mudanças nas regras eleitorais ou na Constituição, com abuso de poder político pelas maiorias e com ataques e esvaziamento das Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais. Este é um itinerário, um checklist mais ou menos padrão que foi adotado em todos esses países em que se verificou a erosão democrática. Eu tenho estudado esse assunto e procurei, porque, na verdade, a erosão democrática se dá num ambiente em que ocorrem três fenômenos distintos, mas que, quando se juntam, produzem as consequências graves do enfraquecimento da democracia. São eles o populismo, o conservadorismo extremista, não o conservadorismo, que é uma das opções legítimas do espectro político, nós estamos falando do extremismo, e, em terceiro lugar, o autoritarismo. Falo uma palavra sobre cada um deles. O populismo, ele tem lugar quando líderes carismáticos manipulam as necessidades e os medos da população, do eleitorado, geralmente com promessas de solução simples para problemas complexos, soluções que depois vão cobrar um preço caro no futuro. As estratégias desse populismo são uma comunicação direta com as massas, geralmente via redes sociais, um ataque às instituições intermediárias, como o legislativo, a imprensa, às vezes a universidade e órgãos da sociedade civil, e, em terceiro lugar, com a tentativa de esvaziamento das Cortes Supremas ou dos tribunais constitucionais. Esse é um modelo relativamente padrão da atuação do populismo no mundo. O conservadorismo radical, que não se confunde, como disse, com o conservadorismo, ele se manifesta por atitudes de intolerância, de negação de direitos, de agressão e, muitas vezes, de violência institucional, do que é um exemplo paradigmático o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio após a derrota do presidente Donald Trump. E o autoritarismo, que é uma assombração que ronda os países de diferentes partes do mundo, da América Latina, em algumas partes da Europa, na Ásia
e na África, a tentação permanente da concentração do poder e da violação às regras do jogo democrático. Portanto, esses são os três fenômenos que estão na base dessa erosão democrática: populismo, conservadorismo extremista e o fantasma do autoritarismo. Na minha visão, existem três grandes causas para esta pressão sobre a democracia em diferentes partes do mundo, e gostaria de compartilhar algumas reflexões breves sobre cada uma delas. Há, em primeiro lugar, causas políticas. Os sistemas eleitorais na maior parte do mundo já não dão voz e relevância à cidadania. As pessoas não se sentem representadas. O bordão que expressa esse sentimento em diferentes partes do mundo é: não nos representam. Portanto, há um problema na representação política em diferentes partes do mundo. Eu viajava um bocado antes da pandemia e esse quadro não mudou. Quase todo mundo está insatisfeito com o sistema eleitoral que tem. Há alguma dificuldade em se dar representatividade aos sistemas políticos. Além do que, há uma certa sensação, muitas vezes, da cidadania de que a eleição não faz muita diferença, porque no mundo globalizado, muitas vezes, as decisões que repercutem na nossa vida não são tomadas domesticamente e muitas delas não são tomadas pelos órgãos eletivos. E voltaria a dar uma palavra sobre isso em seguida. A segunda causa são causas econômico-sociais. A economia mundial mudou de maneira extensa e profunda ao longo das últimas décadas, não apenas com a globalização das cadeias de produção, mas também pelo surgimento de uma nova economia, a economia do conhecimento, a economia que sobreveio à revolução tecnológica e que subitamente mudou as nossas vidas. Nós estamos falando, eu estou em Brasília, Carlos Ari está em São Paulo, os eminentes colegas portugueses estão, penso, em Lisboa, e nós estamos podendo conversar, todos presentes simultaneamente. Há uma transformação profunda no mundo. Nós todos temos um vocabulário novo e falamos com naturalidade coisas como WhatsApp, Google, Waze, Spotify, Telegram, Netflix, YouTube, como até anteontem nós não conhecíamos essas palavras. E hoje já não saberíamos viver sem essas utilidades. Essa transformação na economia mundial impactou a realidade social em alguns países com o desemprego e em outros países com uma certa estagnação social. E essas pessoas, ou desempregadas ou sem perspectiva de ascensão social, são presas fáceis do discurso populista. E, por fim, uma terceira causa que frequentemente passa despercebida é a que eu chamei de culturais identitárias. Há um contingente de pessoas no mundo que não professa este credo cosmopolita, multicultural e igualitário do pensamento progressista que dominou o mundo ao longo das últimas décadas com a sua agenda de direitos humanos, de igualdade racial, de ações afirmativas, de movimento feminista, de casamento de pessoas do mesmo sexo, de, no caso brasileiro, demarcação de terras indígenas, de proteção ambiental. Essa foi a agenda que prevaleceu no mundo nas últimas décadas. E há um contingente de pessoas que se sentiu excluída, um contingente que se sentiu excluído nesse ambiente. O pensamento progressista venceu, mas não convenceu, não conseguiu trazer todas essas pessoas para convencê-las de que esta era a causa da humanidade. E, portanto, há uma parcela da população que se ressente dessa hegemonia perdida e é presa fácil também do pensamento populista. Há um autor norte-americano, na verdade penso que de origem polonesa, Yasha Monk, escreveu um livro recente, The People versus Democracy,
em que ele tem uma classificação ligeiramente diferente, mas próxima dessa que eu tinha apresentado, antes da dele, quero dizer, em que ele identifica 3 grandes causas para o que ele chama das democracias iliberais, que são as democracias, porque os líderes são eleitos pelo voto popular, as democracias sem direitos, porque eles limitam abusivamente os direitos da população. Na visão dele, esses elementos são estagnação social, perda da hegemonia racial, que um pouco se sobrepõe ao cultural identitário que eu mencionei, e ele agrega um dado que é muito importante no mundo contemporâneo, que é a perda do filtro da mídia na comunicação social, pelo advento das redes sociais, e que deu voz a milhões de pessoas que antes não tinham como participar, porque a mídia fazia o seu filtro, e agora há um imenso debate público sem filtro. Aumentou o acesso ao conhecimento, mas aumentou também a difusão da ignorância e o espaço para a manifestação de grupos radicais. E ele faz uma observação interessante, que é o que ele chamou de liberalismo sem democracia. Portanto, as democracias liberais, que são esses países a que me referi, e o liberalismo sem democracia, que é esse mundo em que muitas das decisões de proteção dos direitos e de avanço social não são tomadas pelo legislativo, não são tomadas pelo órgão de representação popular, mas são tomadas ou pelas cortes constitucionais, ou pelas agências reguladoras, ou para os nossos queridos irmãos portugueses que estão na Europa, pelas agências da União Europeia. Portanto, o liberalismo sem democracia identificaria avanços, inclusive, mas que decorrem de instituições que não são representativas da vontade popular, ainda quando possam ser representativas de um pensamento iluminista. Eu identifico, e aqui para finalizar, no futuro da democracia, 3 grandes inimigos que me parece nós devamos registrar. Pelo menos do meu ponto de observação, é importante assinalar, eu vivo no Brasil e, portanto, algumas das aflições brasileiras não coincidem com as aflições portuguesas, as aflições de um país integrado à União Europeia. Nós aqui ainda vivemos, a meu ver, e esse talvez seja o primeiro e grande inimigo interno da democracia, um Estado com frequência apropriado por elites extrativistas que desenham políticas públicas que atendam aos seus interesses, desde o sistema tributário até os incentivos fiscais que são dados, para não falar do puro e simples saque que muitas vezes ocorre com a corrupção, que no Brasil foi um pacto oligárquico celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal, e criaram-se mecanismos de irrigação de um modelo de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada, do qual estamos tendo muita dificuldade de nos livrar, porque a corrupção luta de volta. E, portanto, nós temos avanços e recuos nessa área. Portanto, uma das dificuldades da democracia é a apropriação privada do Estado por elites extrativistas. Segundo inimigo interno da democracia, a meu ver, é a pobreza extrema e as desigualdades injustas ainda muito presentes no Brasil, apesar de termos tido avanços nessa área. O período democrático brasileiro, nós conseguimos produzir uma inclusão social muito expressiva, abalada por alguns anos de recessão econômica desde 2015. Mesmo assim, o saldo nessa matéria é positivo, mas ainda temos um quadro de pobreza imenso que recebeu um facho de luz com a pandemia, revelando pessoas que vivem em habitações inadequadas, sem saneamento adequado, sem acesso digital, e a exclusão digital hoje é
uma forma grave de perpetuação da pobreza. E, por fim, um pouco decorrente desses dois fatores, um certo sentimento de não pertencimento. A democracia é um projeto autocoletivo de governo que demanda a participação de todos, um sentimento de pertencimento. E se as pessoas se sentem excluídas, seja por razões políticas, seja por razões econômico-sociais, elas se sentem exoneradas do papel de participar desse projeto. E hoje em dia, não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, as pesquisas, sobretudo com pessoas mais jovens, já não revela uma adesão expressiva à democracia, revela uma tolerância muito grande com regimes autoritários e até com regimes militares. Esse livro mesmo do Yascha Mounk, a que me referi, traz pesquisas demonstrando na Europa e nos Estados Unidos a perda de prestígio da democracia entre as pessoas mais jovens. Eu tenho defendido para o Brasil, para enfrentar essas questões, um pacto de integridade fundado em duas regras simples. No espaço público, não desviar dinheiro e no espaço privado, não passar os outros para trás. Parece fácil, mas o dia que conseguirmos isso vai ser uma libertadora revolução ética no país e nós não chegaremos ao primeiro mundo, nós não chegaremos ao mundo desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que praticamos aqui. Não é entrar para a OCDE que traz verdadeiramente desenvolvimento, é você criar novos códigos de relação idôneos e fundados na confiança. Defendo um pacto de responsabilidade fiscal, econômica e social, não vou ter tempo para explorar essas três ideias, e um pacto pela educação básica. Nós nos atrasamos na história nessa matéria e não estou convencido de que haja a compreensão contemporânea no Brasil de que este é o principal investimento que um país precisa fazer para se tornar verdadeiramente desenvolvido, porque a deficiência na educação cria vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e uma elite incapaz de equacionar adequadamente os problemas do país. Portanto, a democracia precisa enfrentar os seus inimigos internos e, simultaneamente, os seus inimigos externos, que foram esses que mencionei anteriormente, ligados ao populismo autoritário. Acho que, no Brasil, nós temos 32 anos de Constituição de 1988, é o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira, merece ser celebrado. Em momentos difíceis, as instituições brasileiras têm resistido, com chuvas, trovoadas e tormentas, mas têm resistido, assim eu penso, e não foram tempos banais. Nós tivemos impeachment de 2 presidentes da República, tivemos escândalos como Petrolão, Mensalão, visões não democráticas verbalizadas aqui e ali, e ainda assim, até aqui, apesar das queixas, ninguém cogitou de uma solução que não seja o respeito à legalidade constitucional. Ninguém deseja a volta à ditadura. E só pode dizer que não houve ditadura no Brasil quem nunca conheceu um adversário do regime militar que tivesse sido torturado. Quem nunca conheceu um professor universitário que tenha sido caçado. Quem nunca conheceu um jornalista que não tenha sido censurado. Tivemos ditadura, talvez menos dura e grave do que outras, mas prolongada e que retardou o nosso curso na história. São essas, prezados professores, muito honrado com a presença do nosso professor, reitor, magnífico reitor, com o eminente professor João Pedro Charté,
Marchante, nosso anfitrião, os eminentes juízes conselheiros dos tribunais superiores de Portugal, mais uma vez manifestando a minha solidariedade à família do professor Soares Martins, recentemente falecido. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos e eu concluo compartilhando o meu slogan pessoal, que me mantém à tona nos momentos difíceis, que no Brasil são muitos. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, porque a gente não tem controle sobre o que os outros fazem, a gente só tem controle sobre o que a gente faz. Meu slogan pessoal é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder e seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado a todos pela honra e pelo privilégio de poder estar aqui. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu julgo que posso falar em nome de todos, felicitando pela sua magnífica intervenção, que deu muito que pensar e que proporciona seguramente reflexões muito interessantes a quem teve o privilégio de o ouvir. E